Imagina só, você chegando num outro país com um idioma completamente diferente e que você não conhece. Você está lá no aeroporto e quer procurar um local para pegar um táxi, por exemplo, mas não consegue ler nenhuma placa. Ou então você quer pedir alguma coisa para comer, mas não entende absolutamente nada do que está no cardápio. E aí, por uma sorte do destino, você consegue sair desse aeroporto, mas quer pegar um transporte público, mas não faz a menor ideia de como entender o que está escrito no letreiro daquele ônibus. Difícil, né? Mas e se eu te disser que a gente não precisa nem ir muito longe para se deparar com essa realidade, com situações assim? Infelizmente, essa é uma realidade de milhares de pessoas no Brasil que passam boa parte da vida, ou até mesmo a vida inteira, sem conseguir ler ou escrever. Esse cenário chama atenção porque o acesso à educação é um direito básico de todas as pessoas e é um dever do Estado estar lá assegurado na Constituição Federal, mas que infelizmente várias pessoas no Brasil não conseguem ter esse direito assegurado. Então, se você quer saber mais sobre analfabetismo e a vida dessas pessoas sem pré-julgamentos e sem rótulos negativos, fica aqui com a gente que hoje a gente vai conversar nesse episódio do Desteoriza sobre analfabetismo. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE, vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, de estatura mediana, tenho um cabelo cacheado castanho, ele hoje está solto, bem volumoso, está dividido aqui ao lado, então ele está virado para o lado direito. Eu uso óculos, um óculos que tem uma armação quadrada com as pontas arredondadas, o que chamam de armação tartaruga. Estou usando uma blusa marrom, uma marrom bem telha, assim, meio chocolate, sabe? E ela tem listas pretas, e ela é cavada aqui na altura do ombro, então a manga dela é cavada. Estou usando um fone de ouvido branco para poder falar melhor e ouvir melhor nossas convidadas. E atrás de mim tem um guarda-roupa com espelho, porque hoje eu estou gravando esse episódio da minha casa. E quem vai participar dessa conversa com a gente hoje são duas entrevistadas, Bianca Nogueira e Marília Silvia Rego. Quero apresentar ela para vocês. Quero começar com Bianca. Bem-vinda, Bianca. Se apresenta para a gente, por favor. Olá. Bom, me chamo Bianca, sou historiadora de formação, fiz a minha graduação e o meu mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e fiz o meu doutorado em História também na Universidade Federal de Pernambuco. Sou professora da rede pública, trabalho hoje no município de Jaboatão dos Guararapes e mãe de duas crianças pequenas. Estou conversando com vocês da minha casa também e sou uma mulher de estatura mediana, parda, de cabelos lisos, curtinhos na altura do ombro. E atrás de mim está a minha estante de livros, boa parte da onde eu tirei as minhas fontes de informação dessa minha carreira acadêmica. E é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Bianca. Quem também conversa com a gente hoje é Marília Rego. Bem-vinda, Marília. Se apresenta para a gente, por favor, também. Olá, eu me chamo Marília, né? Marília Gabriela Silva Rego. Eu sou jornalista formada pela UFPE. Fiz mestrado também pela UFPE, estou agora no doutorado, no PPG-Com. Atualmente eu trabalho no Complexo Hospitalar da UFC, Universidade Federal do Ceará, né? Então eu sou pernambucana, metade pernambucana, metade cearense, né? Estou agora me aventurando por aqui. Vou me autodescrever para vocês, né? Eu sou mulher de pele clara, estou usando óculos, né? Tenho um cabelo alisado, estou usando também uma blusa azul, com manga que chega até a metade do braço. Ela tem alguns detalhes listrados na cor preta. E atrás de mim, né, estou gravando aqui, com a parede meio amarelada. É isso, um prazer também estar com vocês. Prazer também é nosso. Quero agradecer de antemão já a participação de vocês. E quero convidar você que está ouvindo a gente para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também quero te convidar a seguir o Desteoriza no seu tocador de podcast favorito. Aproveita que você já está ouvindo a gente nele e vai ter um botão seguir aí, perto do nome do Desteoriza, em algum lugar da sua tela. Então é só você clicar
tá? E toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação e não perde nada desses episódios do Desteoriza, tá bom? Bom, pra gente começar a nossa conversa, né, pra gente entender o básico, né, o senso comum quando a gente fala de analfabetismo, o que vem à nossa cabeça, a ideia, né, que se passa na cabeça das pessoas é que são pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. É isso, mas não é só isso, é também isso, né? Existem diversos tipos de analfabetismo. Existe, por exemplo, o analfabetismo tecnológico, que acontece quando alguém não entende uma linguagem digital, por exemplo, ou não sabe mexer direito em equipamentos digitais. Existe o analfabetismo emocional, que é quando a pessoa não consegue compreender bem as suas próprias emoções e muitos outros tipos de analfabetismo. Queria começar a nossa conversa, Bianca, te perguntando o que é que significa a gente falar sobre analfabetismo. Olhando para a experiência brasileira, Laís, eu diria que é falar de uma chaga histórica, de um problema crônico, né, que se constitui, né, que se aproxima, que se mistura com a própria história do nosso país, né, desde a colônia até os dias atuais. Então, falar de analfabetismo é falar de algo inerente à história da educação brasileira, inerente à cultura brasileira e algo já tentado por diversos programas, por diversas autoridades públicas, né? Ser sanado, resolvido, mas ainda não chegamos nesse ponto. Então, falar de analfabetismo é falar de um problema, é falar de um dado, é falar de uma realidade, é falar de algo que constrange, é falar de algo que limita e que diz muito, considerando a nossa história, sobre quem somos e quem poderíamos ser. E aí, levando em consideração que a nossa sociedade, né, como você falou, é uma questão histórica, né, um problema histórico. E aí, levando em consideração que a gente está o tempo todo, de alguma maneira, arrodeado de texto, né? Em qualquer lugar tem texto. Né, para você pegar um transporte público, no exemplo que você tem na abertura, para ver uma comida no cardápio, enfim, tudo tem texto. Então, as pessoas que não conseguem ler e escrever, ou que têm algum tipo de dificuldade de compreensão por causa de leitura e etc., elas acabam, de alguma maneira, ficando bastante excluídas e marcadas por esse estereótipo negativo social, né? E aí, Marília, no seu trabalho de conclusão de curso, você citou que você se formou em jornalismo aqui pelo UFPE, no teu TCC, que é como a gente chama, trabalho de conclusão de curso, você teve contato direto com pessoas analfabetas, né? Eu queria que você relatasse para a gente um pouco como é essa realidade que você teve muito perto e relatou no teu TCC. Isso, a minha escolha, né, de trazer o analfabetismo no TCC vem de uma experiência pessoal mesmo, né? Eu já vivencio na minha própria casa esse retrato do analfabetismo, né? Porque o meu pai é analfabeto, então eu já percebia certas limitações, né? Como você até citou, a gente uma pessoa que não consegue ler ou escrever, né? Dificilmente consegue, por exemplo, em reportagem da TV. Isso era uma coisa muito comum, né, com meu pai, no nosso dia a dia. Ele, às vezes, na legenda, né, de alguma reportagem, ele queria saber o que estava escrito ali, ele me pedia para ler. Ele dizia, né, lá em casa, o pessoal me chama de Gabi, Gabriela, então, Gabi, lê isso aqui para mim. Ou qualquer outro tipo de material, né, de leitura. Então, acho que situações como essas são muito comuns, né? A gente, muitas vezes, nós que temos, né, que não somos analfabetos, nós temos isso como uma situação muito comum. Mas para quem né, é uma situação de limitação. Então, pegar um ônibus, a gente não conseguir ler o que está escrito no letreiro, ou qualquer outro material de leitura, tirar uma carteira de motorista, né, Então, assim, vejam como são coisas assim do nosso cotidiano que para a gente talvez pareça ser tão fácil, mas que para pessoas que leram ou escrever, né, se torna muito mais difícil, né, ter acesso a certos serviços mesmo, né. Dentro das pessoas que eu fiz o perfil, né, são 5 pessoas do interior, porque eu sou do interior também, né, de Pernambuco, eu sou de uma cidade chamada Lagoa do Carro, então meu TCC, além de ter essa inspiração vinda do meu pai, que é analfabeto, eu quis fazer um recorte do interior, porque historicamente, né, a gente sabe que a maior parcela de pessoas analfabetas está no interior, né, são pessoas principalmente da zona rural, né, a zona rural tem um retrato muito forte de analfabetismo, né, ainda nos dias de hoje, né, então, se a gente pensasse há anos atrás, né, meu pai tem mais de 50 anos, então, imagine que naquele momento, naquela época, era ainda muito mais incidente, né, mas ainda assim, nos dias de hoje, a gente percebe que existe uma parcela da população, principalmente da zona rural, por exemplo, que vivencia essa realidade. Entre outras, né, outras questões, né? Por exemplo, pessoas pretas,
né, há uma incidência maior, né, na verdade, zona rural, pessoas pretas, né, pessoas mais velhas. Então, a gente tem uma espécie de índice já estatístico, né? Não que não aconteça em outras questões, mas a gente tem um índice estatístico muito forte nessa população, nesse recorte da população, né? Então, e esse recorte ficou muito representado no meu TCC, né? São pessoas do interior, pessoas, em sua maioria, pretas ou pardas, né? Pessoas mais velhas que tiveram que parar de estudar ou sequer entraram, né, em algum ano escolar, porque precisavam trabalhar para poder se sustentar, né, para sustentar a família naquela época. Então, pessoas que trabalharam essencialmente em serviços rurais, né, e que até hoje, eu tenho até um personagem desse TCC que permanece trabalhando na zona rural, né, com a agricultura. Então, outros seguiram outros caminhos, mas ainda assim começaram nessa perspectiva, né, do trabalho rural. Então, esse foi o retrato, né, o recorte que a minha pesquisa teve. E as limitações são, na verdade, muito recorrentes entre eles, né? Essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, mas que essas pessoas também trabalham, né? Essa era uma ideia que eu tinha muito forte, assim, que eu pensei em fazer o TCC. A gente não pode associar inteligência ao analfabetismo, né? Às vezes tem muita essa associação. Uma pessoa analfabeta, ela não é inteligente. Eu quis desassociar isso, entende? Eu quis mostrar quanto elas são inteligentes, quanto elas produzem, elas trabalham, elas sobrevivem, né? Elas criam suas famílias, elas desenvolvem outras habilidades. As pessoas tiveram que se reinventar, né? Então, eu tive uma tapeceira, então a arte, a habilidade, né? A tradição do Lagoa do Carro é do tapete, confecção do tapete. Então, ela é uma tapeceira de mão cheia, né? Outro que é um artista do barro, de uma cidade chamada Tracunhaém, que é cultural, né? Muito cultural de lá. Esculturas em barro, e ele mostrando o seu trabalho. E até mesmo o que é o trabalhador rural, quanto conhecimento da terra ele tem, né? Que a gente, por exemplo, não tem, né? Que a gente desconhece, né? O tempo de colher, o tempo de plantar, enfim. Então, assim, para mostrar que essas pessoas, elas produzem conhecimento também, né? Agora, claro, também sem deixar de tocar na importância que é a gente romper com, na verdade, eliminar, né, esse analfabetismo, mas que ainda é um percurso muito longo, né, que a gente precisa debater, que a gente vai estar debatendo no dia de hoje, na verdade. Essa pegada ela é muito curiosa, porque o analfabeto, ele historicamente está associado à imagem do cego. Então, você não ler e escrever é como se você fosse cego. E essa metáfora ela é muito marcante. Eu estudei o analfabetismo, eu estudei, na verdade, no doutorado, o Mobral. Foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi um programa, né, uma tentativa de erradicação do analfabetismo, construído pela ditadura militar, né, na tentativa de higienizar, segundo eles, aquilo que seria a versão comunista paulo-freireana de combate ao analfabetismo. Então, com o golpe, sai Paulo Freire de cena, aquele programa ele é higienizado e nasce a partir daí o Mobral com essas perspectivas. E nas narrativas do Mobral, o analfabeto ele era sempre representado como alguém vendado, que é uma perspectiva iluminista, porque o conhecimento, a luz, o ser iluminado, né, ele não anda nas trevas. Então, esse contraponto ele é muito forte. E o analfabeto ele é historicamente caracterizado como esse ser ausente de luz, sem luz, né? Ou cego, né? Então, essas metáforas, esses desenhos acontecem muito. Eu trabalhei com um conjunto de cartas, porque para você se alfabetizar no Mobral, para você concluir o curso, né? Para você receber o seu certificado, né? Era preciso comprovar esse letramento através da escrita de um bilhete. E os desenhos eram algo muito comum nessas cartas. Então, tinha uma coisa assim, olha como eu era e agora como eu sou. Então, como é que eu era? A marca da digital, né? Que era como eles assinavam, né? E era sempre um sujeito vendado. E depois, agora como eu sou, né? Então, tem um sol enorme em cima da cabeça desse bonequinho que é representado, e ele escrevendo. Então, essa marca do iluminismo, ela vem desde o final do século XIX, né, caracterizando aí o que seria esse analfabeto, né, e eles se diziam nessas cartas, né, como esses seres, né, iluminados. E a caracterização feita pelo discurso do poder é o seguinte: o analfabeto é alguém ingênuo, que não é capaz de votar, que não é capaz de exercer plenamente sua cidadania, alguém facilmente iludido
ludibriado. Então, há uma caracterização muito pejorativa. E é contra toda essa caracterização social que tem um recorte, né? Marília lembrou isso, né? Tem cor, tem classe social, tem grupo. E nesse momento que eu estudei, tem uma geografia muito definida. O analfabeto ele né, está circunscrito dentro de um espaço geográfico brasileiro muito, muito forte. Essas são as características, né, da história do Brasil, né, nesse item letramento. Eu queria te fazer uma pergunta aqui exatamente nessa perspectiva histórica, Bianca, que eu acho que você vai ter condições de responder para a gente muito bem a partir da tua pesquisa, inclusive. Você começou esse episódio dizendo para a gente, quando eu te perguntei o que é que significava falar sobre analfabetismo, você falou assim, é uma chagas na história do Brasil, é um buraco, é um problema, né? E aí eu tenho um número aqui, a gente tem um percentual alarmante de pessoas analfabetas aqui no Brasil, que estima-se, né, uma pesquisa feita em 2022, né, estima-se que de acordo com o IBGE, em 2022, o Brasil tinha, né, mais de 14 milhões de pessoas analfabetas. É muita gente. A gente está falando de pessoas analfabetas num Brasil que tem mais de 500 anos de história, né, pelo menos história oficial, digamos assim, a partir, né, da colonização e etc. É um número muito alto, né? Digamos que 6,6%, pelo menos 6,6% da população brasileira é analfabeta. Isso. Por que é que a gente tem isso aqui no Brasil? Por que a gente consegue explicar, em termos históricos, esse número tão grande no Brasil ainda hoje? Esse número ainda cresce, viu? Pós-pandemia. Com certeza. Porque o que é o analfabeto? É o sujeito que, né, dentro das suas faculdades plenas de saúde, se alfabetiza até os 7, ou melhor, a partir, né, dos 7 anos de idade. Então, eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 5 e uma de 1 ano de idade. Elas são analfabetas e elas não estão dentro desse dado estatístico que você trouxe, né? Porque elas não teriam idade para ser alfabetizadas. Então, passou dos 7 anos, você não sabe ler e escrever, você está dentro desse problema histórico, né? E dentro dessa lógica, né, o prejuízo que a pandemia trouxe, ela largou e vai alargar. Em pelo menos 2 pontos percentuais, estima-se esse dado. Então, a gente tem, né, como nós temos dados, né, desatualizados do IBGE, né, do censo, é difícil até cravar, né, qual seria a dimensão disso. Mas essa é a perspectiva. Entre 13% a 15%, talvez a gente tenha, né, em dados atuais, né, analfabetos no Brasil. Ou seja, pessoas a partir dos 7 anos de idade que não leem e não escrevem, ou não entendem, né, ou não compreendem, né, com clareza isso. Por que isso é inerente à história do Brasil? Primeiro, é lembrar o seguinte, que a alfabetização ela é algo construído historicamente também. Se a gente voltar à Idade Média, a gente vai ver que o analfabetismo era algo extremamente comum às sociedades, aos reinos. A gente tem reis, príncipes que eram analfabetos, isso não era um problema. A gente está falando de sociedades, né, civilizações em que a escrita e a leitura não era uma coisa, né, que dominava, né, pertencia apenas àquele grupo de escribas, que eram trabalhadores, eram empregados, e alguns até, a depender da sociedade, exercendo um trabalho escravo, e faziam os registros daquilo que era necessário. Ao longo do tempo, exatamente por conta dessa perspectiva iluminista, a gente precisa retomar, né, da Revolução Francesa para cá, o letramento ele ganha outra dimensão, né? E esse jogo ele é invertido socialmente. Então, o problema, o diferente, o estranho, o sinônimo de atraso é exatamente, né, aquele que não sabe ler e escrever, né? Aquele que tem dificuldade. E o que a gente vê e observa ao longo da história do Brasil é a ausência mesmo de políticas públicas voltadas para a educação básica que garanta isso, porque o problema está na primeira infância. O problema está na educação, né, nos anos iniciais, está na educação infantil. Então, a ausência, né, desse investimento, né, da educação, o investimento na educação pública no Brasil é muito recente, né, muito recente e lacunar, é muito cheia de buracos. Então, a gente não tem, né, isso como uma prioridade ao longo da história do Brasil. E nos ajuda, em partes, a entender o tamanho desse problema até os dias de hoje. Eu queria fazer um paralelo de história agora, Marília. Eu perguntei para a Bianca um pouco dessa perspectiva histórica relacionada ao Brasil, mas eu queria fazer um paralelo em relação à tua história. Você contou para a gente no começo da história do seu pai, né? Porque a gente tem percebido alguns fatores que impactam, né, em questões, sobretudo sociais, nessa alta taxa de analfabetismo. Bianca citou esses fatores históricos, você trouxe na sua fala anterior fatores atuais no seguinte sentido
com perspectiva de raça e etc. Eu queria fazer esse paralelo de história com história, mas saindo dessa coisa da história geral para a tua história particular. Como é que você enxerga enquanto... Porque você é uma pessoa que se formou na UFPE, como você bem colocou, você é formada, né? Então você tem nível superior completo, você fez mestrado, você está fazendo doutorado. Como é que você, né, uma doutoranda, olha para o seu pai e se enxerga e se reconhece nessa história? Como é que é para você ser filha de uma pessoa analfabeta e tá terminando o doutorado, né? Tá no processo de fazer doutorado, de se tornar doutora, que é essa coisa que vai muito além do letramento, né? O processo de pesquisa. Como é que você enxerga essa relação, você, né, doutoranda, sendo filha de um pai analfabeto? O que é que significa para você nessa relação? Eu acho que, na verdade, minha família sempre, diante dessa limitação, minha mãe é professora, eu tenho esse paralelo, né? Minha mãe é professora e meu pai é analfabeto, né? Eu tive muito incentivo à educação, né? Acho que era sempre uma prioridade dos meus pais, para mim, para o meu irmão, tem um irmão mais novo, de que a gente estudasse, né? Então era sempre uma fala dele: você não vai trabalhar, você vai estudar, né? Você não vai trabalhar como eu, você vai estudar. Existe um sentimento nele mesmo de pensar, talvez, numa incapacidade, sabe? No sentido de, eu sou analfabeto, mas eu consegui chegar até onde eu estou hoje, né? Porque ele trabalha com gado, né? Ele continua nesse ambiente de agricultura, mas ele é inteligentíssimo. Eu costumo dizer isso a ele, né? Quando ele vem com a fala nesse sentido de, eu sou analfabeto, se eu tivesse estudado, né? Se eu soubesse ler, eu teria mais, né, mais chance, eu teria talvez... Eu entendo essa fala dele, mas ao mesmo tempo eu tento encorajá-lo, né? No sentido de, mas o senhor é super inteligente, né? E ele realmente é muito... Eu admiro muito a inteligência do meu pai, principalmente a inteligência matemática dele. Ele faz contas, assim, que ele não precisa anotar em nada, né? Assim, ele chega a escrever números, né? A assinatura dele é um risquinho, assim, mas os números ele consegue elaborar de alguma forma. Mas ele, muitas vezes, nem precisa. Ele faz aquilo na cabeça dele, né, de cabeça, que ele lida muito com a matemática, né, a questão de trabalho dele mesmo, assim, de quantidade, né, de peso, de gado, enfim. Então, é algo, né, do cotidiano dele. Ele é inteligentíssimo, né, e a forma como ele organiza, como ele cultiva a terra, como ele sabe, né, ele tem uma vacariazinha, né, então é questão de leite, né, de vacas. Então, ele sabe organizar tudo aquilo para funcionar bem, né? A questão de armazenar o leite, de coletar, enfim. Então, assim, dentro da realidade dele, né? Dentro daquilo que ele conhece, que ele sempre conheceu, porque ele cresceu naquilo, né? Então, a minha percepção mesmo como filha de um analfabeto é perceber que, claro, se ele tivesse tido tantas oportunidades como eu tive, né? Ele estaria em outro local, né? Ele teria uma outra compreensão também. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a inteligência dele, né? Eu reconheço a capacidade dele, assim como todos os outros que eu entrevistei também, né? Em exercer seus trabalhos, em prosseguir a vida mesmo, viver, né? Porque essas pessoas elas existem, né? A Bianca citou isso, né? A gente, com a pandemia, esse percentual vai aumentar, então mais pessoas, né, estima-se que também possam vivenciar, né, esse analfabetismo, e elas estão aí. A gente tem uma dificuldade, era até uma fala que eu queria acrescentar enquanto a Bianca estava falando, né, de que há uma dificuldade, é realmente uma lacuna muito profunda, né, histórica mesmo, histórica, política, social, de proporcionar educação, e que essa educação não seja só de qualidade, que é importantíssimo, né, mas que ela chegue às pessoas, né. Então, quando eu falei, por exemplo, do ambiente rural, existem sítios lá no interior, de onde eu vivo, que não tem uma escola para a juventude, para as crianças, enfim, né? Então, as pessoas não têm acesso, ou precisam andar muito, né? Era assim, principalmente né, na época do meu pai, por exemplo, ele precisava andar muito, não se tinha transporte, não se tinha uma bicicleta sequer, né? Então, precisava-se andar muito para chegar a uma escola, em Lagoa do Carro, saindo da zona rural para Lagoa do Carro, sabe? Assim, é muito distante. Esse é o retrato dele, né? Mas eu me orgulho muito da história que ele tem, né? Claro, se ele tivesse tido outros acessos, né, possivelmente ele saberia ler e escrever agora, né, não teria outras limitações, mas a força de vontade, né, de proporcionar, dele saber a importância da educação, a importância da leitura que lhe faltou, né, para nos dar, entende? Uma das questões que a gente consegue perceber na tua fala, de barreira mesmo, digamos assim, né, que
eu citei na abertura da nossa conversa, de ter uma conversa sem amarras e sem estereótipos negativos, sem preconceitos, né? E tem um pouco também, essa baixa autoestima também, de alguma maneira, é uma barreira, né? Essa ideia de que é essa ligação da pessoa analfabeta como uma pessoa que não é inteligente, como uma pessoa que não tem capacidade, quando muitas vezes é o contrário, são pessoas super capacitadas, com altas habilidades, mas que muitas vezes não tiveram a oportunidade, né, de ter acesso à leitura, de ter acesso à educação, de ter acesso à escolaridade. Perfeito. E a gente está falando de histórias, né? E aí Marília contou a história do pai dela, né, como uma filha de pai analfabeto, e a gente tem um quadro aqui no Desteoriza chamado Conta a Tua História. Como o próprio nome diz, as pessoas contam histórias relacionadas ao tema. E hoje a gente vai ter uma história de alguém que quem é ouvinte do Desteoriza já conhece, que é Felipe. Felipe é da nossa equipe do Desteoriza, ele apresenta alguns episódios, e hoje ele vai participar do Desteoriza de uma forma diferente, contando a história dele. Felipe é filho de pai analfabeto, então ele vai contar um pouco da história dessa relação dele com o pai, né? Um pouco da história do seu José Edivaldo. Vamos ouvir. Conta a tua história. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Silva. Você provavelmente já ouviu minha voz, me conhece aqui do Desteoriza, mas hoje eu não tô apresentando, né? Eu faço parte da equipe, mas hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um relato meu, uma experiência de uma pessoa muito próxima a mim, na verdade, do meu pai, que tem a ver com o tema de hoje. A gente vai discutir sobre analfabetismo. E o meu pai é analfabeto. Ele é analfabeto porque ele é deficiente auditivo. Vou explicar para você. Meu pai perdeu a audição muito novo, quando ele tinha 8 anos de idade. E os meus avós nunca tiveram condições suficientes para pagar uma escola preparada para pessoas deficientes auditivas. E as escolas, vamos dizer assim, comuns, não tinham estrutura para recebê-lo. Então ele acabou não estudando, ele não sabe ler, não sabe escrever. Para interpretar algum texto, alguma frase, precisa estar em letras maiúsculas, e mesmo com muita dificuldade ele consegue interpretar um pouco. Matemática, ele sabe o básico, somar, subtrair, para sobreviver, sabe? Inclusive ele é muito bom nessas contas básicas. E aí ele nunca teve acesso à educação, ele é analfabeto por conta disso, sabe? As coisas que ele sabe do mundo é o que ele aprendeu e o que ele enxerga e lê pela boca das pessoas. Para você conversar com ele, você tem que falar devagar para que ele leia a sua boca. E aí é muito chocante perceber que há tantos e tantos anos, o meu pai tem 52 anos, e há tantos e tantos anos o nosso país é falho em educação, sabe? E inclui principalmente pessoas com deficiência nesse grupo, nessa parcela de pessoas analfabetas do nosso país. E aí fica essa reflexão para a gente discutir ao longo do episódio. Muito obrigado. Muito forte esse depoimento. Muito Demais. legal. Exatamente, e tem a gente falou dessa perspectiva, Bianca trouxe da perspectiva de gênero, né? Marília falou um pouco em falas anteriores dessa perspectiva racial, e tem essa perspectiva também da deficiência, né? Da pessoa com deficiência. Tem uns dados aqui de um artigo que foi publicado na revista Crítica Construtiva em 2016, é um artigo que se chama Nível Instrucional de Pessoas com Deficiência no Brasil. Eles fizeram um levantamento, né, entre pessoas com deficiência de 10 anos ou mais, então a partir de 10 anos, né, como acho que você colocou isso, né, a partir de 7 anos, se você não está na escola, ou se você não, né, você é considerado analfabeto, então, de 10 anos ou mais, lá em 2016, tá, então, recorte de 2016, que não faz tanto tempo assim, se a gente for pensar em termos de números e em perspectivas, 13,5% das pessoas com deficiência visual no Brasil são analfabetas, 21,2% das pessoas com deficiência auditiva, como é o caso do pai de Felipe, né, o seu José Edivaldo, são analfabetas, 30,2% das pessoas com deficiência física são analfabetas e 45,6% das pessoas com deficiência intelectual são analfabetas. Eu acho que passa um pouquinho por essa perspectiva que a gente estava falando anteriormente, da ideia de que pessoas analfabetas são pessoas incapazes de aprender, né? E acho que passa um pouquinho também por essa ideia da pessoa com deficiência, que por a pessoa ter uma deficiência seria incapaz de fazer diversas coisas, dentre elas ser alfabetizada, aprender a ler e escrever, sobretudo quando a gente fala de pessoas com deficiência intelectual. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua visão sobre isso, Bianca, já que você é professora da área da educação, como é que você enxerga essa relação de pessoas com deficiência e analfabetismo? Vamos mais uma vez para a história, para a gente tentar entender, né, como é que a gente chegou nesse buraco, né?
Pessoas com qualquer tipo de deficiência sempre estiveram muito longe da escola, né, tradicionalmente falando, né, da realidade brasileira, né. A escola pública passou a ter uma política de inclusão, uma política inclusiva muito recentemente, já dentro do Brasil República. E uma série de estigmas sociais sempre fez com que, tradicionalmente, famílias, né, que tivessem pessoas com deficiência, seja ela quais fossem, escondessem essas pessoas. Então, pessoas que nunca tiveram a oportunidade, né, de se relacionar, né, socialmente, e muito menos de frequentar a escola. Então, se o analfabetismo é um problema, né, e é um problema para todas as pessoas, inclusive para os ditos normais, para as pessoas portadoras de qualquer tipo de necessidade especial, isso é ainda mais gritante. Na escola que eu trabalho hoje, né, e isso, né, pela força da lei, existe um grupo, eu vou dar um chute aqui, meninas e ouvintes, acho que 20% dos nossos alunos, 15% talvez dos nossos alunos têm algum tipo de deficiência. É uma escola em tempo integral e, pela força da lei, como eu disse, todos esses precisam ter um professor auxiliar, alguém que os acompanha, e o nível de letramento, porque a gente pega do sexto ano, né, que é onde o aluno deveria chegar alfabetizado e não chega, né, ainda mais pós-pandemia, né, a quantidade de aluno que chega nessa faixa sem saber ler e escrever é enorme. Então, eles têm, né, as aulas, né, regulares dos professores e tem um professor auxiliar que o ajuda nessa sua limitação, seja ela física, seja ela motora, seja ela intelectual, seja ela visual, seja ela auditiva. Então, eu tenho um aluno cego, eu tenho um aluno cadeirante, eu tenho vários alunos autistas, deficiências e necessidades das mais diversas possíveis, né? Então, isso é muito recente na história do Brasil. E é uma característica, é um esforço, em grande medida, da rede pública. A rede privada, até pouco tempo, dizia, olha, eu não tenho condições de matricular porque eu não tenho condições de abrigar, de ser o suporte. Não tem. Então, os deficientes estão na rede pública, em sua ampla maioria. E nem sempre escolas prontas, adaptadas, né, em condições de atender a essa que é uma questão constitucional. Quando a educação ela é posta como um direito de todos, isso inclui, inclusive, essas pessoas, né? Então, é muito desafiador, muito desafiador. E não por acaso, essas pessoas, né, estão entre esses dados que você apresenta, Laís, eles são muito, muito dolorosos, né? Eles são muito fortes. Esses números dizem muito sobre a nossa incapacidade de incluir, de educar, inclusive essas pessoas. Eu queria acrescentar, Por favor, falando do meu campo, né, da comunicação, essa questão da acessibilidade, né, também a pessoa surda, a pessoa cega, né, a gente tem alguns elementos, na verdade, que deveriam ser utilizados, né, só que a gente ainda tem uma porcentagem muito pequena de emissoras que cumprem isso, né. Então, por exemplo, a legenda em Libras seria um recurso, né, a gente tem também audiodescrição, né, para a pessoa cega, e também tem o closed caption, né, que seria aquela legenda que vai sendo colocada, né? Pensando na televisão, por exemplo, que seria o grande, eu arrisco dizer que seria o grande veículo, né, um veículo extremamente popular de acesso à informação para essas pessoas analfabetas, né? Já que é um veículo de recurso audiovisual, né? Então, se comparado, por exemplo, a um jornal, né, impresso, a uma revista impressa, em que exige essa leitura, né, da palavra escrita, a televisão seria, então, esse recurso de informação, propriamente dita, né, a pessoa analfabeta, porque aí ela vai poder ouvir, né, e visualizar na imagem, pelo menos, aquilo que está sendo dito, né, embora ela provavelmente não consiga ler, né, dependendo do nível de leitura, a legenda que possivelmente possa estar naquela reportagem. Mas só para fazer esse paralelo, por exemplo, né, se a gente tem esse recurso que seria essa maior fonte de informação e a gente também não consegue trazer acessibilidade, né, para esse recurso, que é o caso, me tocou isso pelo exemplo que o Felipe trouxe, né, do pai dele. Então, imagine que o pai é analfabeto e também tem um problema auditivo, né? Então, esse recurso, por exemplo, do closed caption, para ele, já é um recurso um pouco problemático, né? Ele precisa ser associado com outros, porque é muito rápido que passa, né?
é uma outra forma mesmo, né, de comunicação. Precisa ser associado com outros recursos, né, com a legenda em Libras, enfim. E a gente não tem, né? Então imagine, né, uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência, que é analfabeta também, tem menos acesso ainda à comunicação, que também é um direito constitucional, né? Então, é praticamente uma exclusão social que a gente pode perceber aí, né? A gente não está garantindo um direito que é constitucional à educação, a gente não está garantindo um outro direito que também é constitucional, que é a comunicação. Então, né, a gente vê aí muitas barreiras, sabe, de conhecimento de mundo, né, conhecimento letrado, mas também o conhecimento daquilo que acontece ao seu redor, né, através da informação que chega pelos meios de comunicação. Então, isso é um tema muito sensível, realmente. E aí a gente tem falado de vários recortes, né? Eu queria trazer um outro recorte, queria aprofundar um outro recorte que Marília trouxe numa fala dela lá no começo da nossa conversa, que é um recorte de raça, né? Então, a gente tem um percentual, eu trouxe uns dados aqui também para a gente conversar sobre eles, né? Que a taxa de analfabetismo no Brasil entre pessoas pretas e pardas é quase 3 vezes maior do que em relação a pessoas brancas, né? Esses dados são da Penada e Contínua Educação, realizada em 2019, né? E mostrou também que 27,1% das pessoas pretas ou pardas com mais de 60 anos são analfabetas, né? E aí eu queria, você falou desse resgate histórico relacionado à perspectiva de pessoa com deficiência, tem muito também dessa história, né? Desse resgate histórico relacionado a por que pessoas pretas e pardas são em maior número, né, dessa parcela da população analfabeta, estão em maior número. Qual é a influência desse racismo estrutural nesses números, Bianca? Isso tem a ver com nossos 300 anos, né, mais de 300 anos de escravidão, né? É uma cicatriz gigante, né? A escravidão no nosso país. E uma das consequências desse passado escravocrata é o analfabetismo. Porque quando a escravidão ela é abolida no Brasil, não há nenhum tipo de política pública, né, que fosse construída e pensada na tentativa de incluir essas pessoas. E a educação passaria por esse processo, né? Então, a herança dessa ausência da escola, ela chegou para a gente, né, até hoje, né? Os escravos, as pessoas escravizadas, elas não sabiam ler e escrever, né, em sua ampla maioria, e assim permaneceu-se. Quando, né, nos anos 30, dentro do governo de Getúlio Vargas, a escola ela é pensada, né, a escola pública ela é construída, pensada, né, como uma instituição patrocinada pelo Estado, ela abarca um número muito pequeno de matrículas. Então, quem que podia estudar? Quem podia pagar? Essas pessoas, obviamente, não tinham nem o que comer, muito menos como estudar. Então, a escola pública, quando ela começa a ser, e vai para a lei, né, como um direito, essa lei ela é furada, porque não havia vaga suficiente para essas pessoas, né, e nem seus descendentes. Então, é por isso que o analfabetismo está tão associado à questão racial no nosso país, né? A gente tem, né, ouvido falar muito mais abertamente desse racismo estrutural. Isso passa indubitavelmente de forma rasgada pelo nosso passado escravocrata e por uma dessas brutais heranças que é o analfabetismo entre essas pessoas que foram escravizadas e seus descendentes. Então, por isso que a favela, né? Por isso que o analfabetismo ele está nas favelas, ele está nas comunidades, né? Muito mais fortemente do que nos arranha-céus da nossa cidade, né? Isso faz parte, né? Uma coisa não está dissociada da outra, né? É uma das heranças da nossa escravidão, do nosso passado. E quando você fala de herança de escravidão, aí, de repente, se tem alguém nos ouvindo, mas a escravidão já acabou faz tanto tempo, não tem mais ninguém escravizado. A gente está falando da escravidão e da herança da escravidão como consequência disso, né? Porque não é só a consequência do não acesso à educação, são diversas consequências sociais que jogam essa parcela da população para a linha da pobreza, né? É o não acesso à educação, é estar cada vez mais necessitado de ir trabalhar cedo para se sustentar, e aí quando você trabalha cedo, você deixa de estudar, né? São questões sociais e estruturais que são muito mais presentes
na vida de pessoas pretas e pardas do que na vida de pessoas brancas. Sem Isso é dúvida. inegável, né? Não, Então, isso com certeza. isso é uma herança da escravidão e que a gente precisa sim acabar com isso, né? Não Sim. adianta tapar o sol com a peneira e achar que isso não existe, ou falar o que se chamam de meritocracia, que basta você correr atrás para ter. Meritocracia não existe. O que existe são diferenças de oportunidades, diferenças de acesso que fazem com que a gente tenha futuros diferentes, possibilidades diferentes e, consequentemente, realidades diferentes. A gente sabe sim Desiguais, que né? isso, desiguais, exatamente. E a gente sabe sim que isso é muito mais desigual para pessoas pretas e pardas do que para pessoas brancas, né? Então é um pouco dessa perspectiva. E aí a gente está chegando no fim da nossa conversa, mas aí a gente falou tanta coisa aqui, trouxe tantos números, diversas perspectivas. A gente está batendo nessa tecla de que o Brasil é um país que tem um grande número de pessoas analfabetas. A gente já escutou, inclusive, essa perspectiva histórica de Bianca, e eu queria saber, assim, diante desse número, desse contexto todo, dessa realidade toda que a gente trouxe aqui nessa conversa, o que é que vocês acham, se existe algum caminho, ou alguma possibilidade de caminho, ou caminhos, né? O que é que a gente deveria fazer, ou poderia fazer, para diminuir o número de pessoas analfabetas no Brasil? Como é que vocês vê isso, Marília? Depois eu queria ouvir Bianca em relação a isso. Sim, eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar, né? Mesmo que a passos curtos, porque é um passado de muitos anos, né? Eu até, no meu TCC, eu também coloquei que o analfabetismo é uma questão de passado. Não no sentido da gente esquecer, mas no sentido da gente olhar para trás e ver o que a gente errou, o que é que trouxe lá atrás, né? O que a gente fez lá atrás que trouxe para o que a gente é hoje. Né, isso em diversas perspectivas, mas falando do analfabetismo, a gente percebe, a gente trouxe muito isso na nossa conversa, né? Algumas marcas históricas que fazem com que a gente tenha um perfil, né, de população analfabeta, né, e entre outras circunstâncias. Eu acho que, na verdade, a gente não tem como fugir das políticas públicas, né, em educação, investir em educação, isso é importantíssimo, né, e trazer essa infraestrutura mesmo. Falta muita infraestrutura. Chegar, levar a educação aonde não existe educação, né, aonde não existem escolas, por exemplo, como eu citei em uma fala anterior, né, existem muitas zonas rurais esquecidas, de fato. E não é muito longe da gente, não, viu? Aí, talvez até na região metropolitana, até no próprio Recife, a gente pode perceber uma população esquecida, né? Áreas esquecidas em que a educação não chega, né? Não é só chegar defasada, ela realmente não chega. E também eu acredito muito nesse empenho da educação qualificada, né? Assim, de qualidade mesmo. Outra perspectiva seria, dentro até do que eu percebi, né, na minha pesquisa, a questão da evasão escolar. Né, ainda é muito alta, né? Eu entrevistei também, além dos 5 perfis, eu fui a uma sala da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, e percebi como é difícil a permanência, né, daqueles alunos. Porque eles trabalham o dia todo, porque eles estão muito cansados, porque eles são de outro município, e ter que vir até a cidade, né, para ter acesso àquela aula, à educação mesmo, é muito difícil manter. Né? É muito, muito difícil que eles estejam na escola pelo menos os 5 dias da semana. Perfeito. E você, Bianca, quais caminhos você enxerga de possibilidades para a gente trilhar a partir disso? Em poucos anos, um buraco enorme, né, será feito no número de professores na educação básica. Então, um país sério que quer combater o analfabetismo, o letramento, quer ser visto e revisto dentro da sua perspectiva histórica, educacional, precisa investir na formação de professores. Sim. Precisa tornar essa profissão atraente, né? Com todos os aspectos que valorizam esse profissional, né? Falta uma política de Estado, né? A gente tem políticas de Estado e elas são muito frágeis, né? Brasil, né, a direção de escolas é cargo político, educação, né? Então, enquanto a gente olhar a educação e todos os seus segmentos dentro dessa visão feia, limitada, pequena, né, amadora, acho que a gente avança pouco nas gerações. E vai deixando resíduo. É um resíduo geracional em cada uma dessas etapas. Vai ficando.
Então, a gente precisa investir em professores, a gente precisa transformar, fazer da educação uma política, né, de Estado, né, não de governo, e atacar principalmente a infância, meninas e meninos que nos ouvem. Eu acho que é por aí. A gente precisa investir pesado na creche, na primeira infância, a gente precisa investir pesado na educação básica. E você que está ouvindo o Desteoriza sempre tem acesso a conversas super legais, como essa que a gente está tendo aqui sobre analfabetismo, né, para conhecer mais sobre os temas que a gente discute. E, além disso, também consegue conhecer alguma atividade, algum projeto de pesquisa, extensão, ou alguma atividade que esteja sendo desenvolvida por alguém ligado ao UFPE sobre o assunto que a gente discute em cada episódio. E nesse episódio sobre analfabetismo, a gente tem 2 iniciativas para você conhecer, para você ficar sabendo um pouco mais. Chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu. Vamos lá conhecer. Pegando o Bigu, meu irmão. Oi, gente. Me chamo Eva Marinho e sou formada em Letras, licenciatura em Português pela UFPE. Durante a minha graduação, em dupla com Elilson Gomes, escrevi um artigo científico chamado Analisando o Leitor, a multimodalidade como intersecção entre letramento e analfabetismo. Este artigo buscou explorar a importância de reconhecer outras formas de leitura, além da já tradicional associação entre leitura e alfabetização. Nessa perspectiva, a interação humana, o reconhecimento espacial, visual, auditivo e gustativo são apenas alguns exemplos dos modos pelos quais conseguimos ler o mundo. Para embasar essa ideia, analisamos a obra O Leitor, livro de 1995, adaptado para o cinema em 2008. Nessa obra, exploramos como a multimodalidade pode promover o trânsito social entre letrados e não alfabetizados. Na obra, a gente acompanha o relacionamento entre Hannah, uma mulher solitária e não alfabetizada, e Michael, um estudante do ensino médio. A temática do analfabetismo perpassa por toda a obra e pelo relacionamento desses 2 personagens, trazendo algumas reflexões discursivas sobre essa interação. Bom, a gente acabou de conhecer aí o trabalho, né, o artigo de Eva Marinho, e além de Eva, a gente também tem o trabalho feito por você, né, Marília, nossa convidada aqui nesse episódio, nossa entrevistada. A gente já falou do seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né, você fez um perfil com várias pessoas relacionadas ao tema do analfabetismo, mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre esse trabalho, né, o nome desse trabalho, onde as pessoas podem acessar para ler esses perfis, contar mais dele para a gente. O meu trabalho, ele se chama Além de Letras, né? É bem sugestivo para a gente mostrar esse mundo que existe, né, do analfabetismo. Eu trouxe, na verdade, uma reportagem de abertura, né, sobre o retrato do analfabetismo no Brasil, então a gente traz a perspectiva histórica mesmo, né, como é que a gente chegou ao que a gente tem hoje, né, aos índices de analfabetismo ainda tão presentes, né, na nossa realidade atual. E quis fazer trazer esse protagonismo, na verdade, né? Por isso que eu trago uma série de perfis. Então, eu trouxe o perfil de 5 moradores, né, da zona da Mata Pernambucana, certo? Eu gostaria até de falar o nome deles. Foram pessoas que abriram, né, a sua vida para que eu pudesse ter acesso, né? Mostraram seus talentos. Então, eu trago a história do Valdomiro, certo, Silva. Ele é um agricultor, né, lá da zona rural pernambucana, pertinho de onde eu moro, ali em Lagoa do Carro. A Josefa da Silva, ela é uma tapeceira também de Lagoa do Carro. Nilson de Tracunhaém, pelo próprio nome, ele é da cidade de Tracunhaém, né, mestre do barro. Né, o João da Silva, que ele, na verdade, é um locutor, ele vende, né, os produtos nas portas de supermercado, lojas, enfim, ele vai anunciando os produtos, então ele nos ensina a vender. E o João Limoeiro, apesar de Limoeiro, ele mora em Carpina atualmente, né, uma outra cidade lá da Zona da Mata. Ele é um poeta popular, ele é um compositor, né, de cirandeiro. Então, muito popular também lá na região. Né? Então, essas foram as pessoas que eu trouxe, além da turma da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, eu fui passar alguns dias lá, né, assisti às aulas, participei, abriram as portas assim, com muita gentileza para mim, né, na escola Jorge Camelo, também em Lagoa do Carro, e lá eu pude narrar um pouco, né, como era aquele dia a dia, né, de aula, né, e como a gente tem essa presença
da dificuldade, né, de permanecer, na verdade. Então, esse foi um pouco do meu relato, né, do que eu trabalhei no meu TCC, feito em homenagem, né, eu queria até deixar aqui, que eu não citei o nome do meu pai durante todo o podcast, né, mas ele é dedicado a ele, né, a Manuel Ernesto do Rego, é mais conhecido, tem isso no interior, ele é mais conhecido como Marquinhos, mas o nome dele é Manuel, inteligentíssimo, que me trouxe essa possibilidade, né, abrir os meus olhos para essa temática tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, né, para quem nós somos, né, como Brasil. Então, acho que é isso. Convido todos a lerem, né? Está disponível na internet, é um website, né? Além de letras, eu posso depois também mandar o link para vocês, né, Laís? E aí vocês... Claro, Marília, por favor, deixa o link com a gente. A gente sempre coloca nas nossas redes sociais do Teoriza as indicações, né, desses demais conteúdos, onde quem está ouvindo a gente pode saber mais sobre o tema. A gente pode colocar o seu TCC, obviamente, como uma indicação de conteúdo nas redes, já colocando o link tudo certinho, para as pessoas acessarem e poderem, né, ouvir, conhecer mais desses perfis, desse trabalho. E já puxando o gancho aqui, né, além da indicação do seu TCC, para quem está nos ouvindo saber mais sobre esse tema, quais outras indicações você trouxe para a gente hoje, Marília? Ótimo. Então, eu trouxe, na verdade, um filme que ele está acessível na Netflix, né? O nome é O Menino que Inventou o Vento, né? Ele, na verdade, ele não trata especificamente sobre o analfabetismo, né? Assim, rapidamente, né? No resumo, se trata da história de um jovem, uma história real, né? Um filme baseado em história real, de um jovem lá do Malawi, o nome dele é Will, e ele vive numa pobreza extrema, né? Uma situação de muita seca na região. Chega a um ponto que os pais não conseguem pagar, né, a escola. Ele queria muito estudar, né? Ele é uma pessoa persistente nesse seu sonho, nesse seu desejo. E ele muda a realidade da comunidade dele quando ele tem acesso a um livro, né? É um livro, assim, uma revista que mostra a energia eólica, né? As turbinas de energia eólica. E ele decide trazer isso para a realidade dele, né? Construir a partir de um quadro de bicicleta, restos de lixo, enfim. Fazer aquela empreitada, e ele consegue, de fato, fazer esse moinho, né? Para utilizar a energia eólica para puxar água, né? E mudou a realidade daquela comunidade inteira, né? As pessoas começaram a plantar, enfim. Então, é mais na perspectiva da importância que a gente tem, né, do conhecimento, né, de que o conhecimento ele nos leva a outras fronteiras, né, a romper fronteiras, na verdade, né, e hoje ele é uma pessoa, ele é palestrante, né, o William, né, ele palestra, ele leva para todo mundo o que ele fez, né, como ele transformou a realidade da sua comunidade. E a outra sugestão é um documentário feito por uma jornalista, certo? Um TCC também. O nome dele é A Vida que a gente só ouve falar, né? A gente só ouve falar do analfabetismo, mas a gente não sabe como é. É um documentário curto, cerca de 20 minutos. Também vou deixar o link com o pessoal do Exterioriza, para que vocês possam assistir, que é bem interessante. Mostra também a história de dois personagens, né, que são analfabetos, como é que eles lidam, né, no seu cotidiano, nessa situação, né, nessa condição. É isso. E você, Bianca, quais indicações você trouxe para a gente hoje sobre o tema analfabetismo? Bom, gente, queria deixar 2 sugestões, então, de leituras, de referências. O primeiro é um clássico da professora Vanilda Paiva. O nome do livro é História da Educação Popular no Brasil, Educação Popular e Educação de Adultos. Foi um livro que me ajudou bastante na construção da minha tese de doutorado. É um clássico da literatura da educação popular no Brasil e se propõe a historicizar, né, o analfabetismo no Brasil, desde o período colonial até a República. Então, de uma forma bastante rica, ela faz um inventário de todos esses movimentos e programas que os governos, de um modo geral, né, se lançaram a fazer, tentando erradicar o analfabetismo no Brasil. E de forma muito humilde, eu queria sugerir também a leitura da minha tese de doutorado. A tese foi defendida pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né, no
programa de doutorado de História. O título da tese é Alfabetização e Legitimidade, a trajetória do Mobral entre os anos 1970 e 1980. A tese está disponível na internet, no banco de teses da universidade. Foi defendida no ano de 2016, e embora seja um texto acadêmico, com todos esses rigores, né, que uma tese de doutorado tem, a leitura é muito fluida, né, e então está acessível a todo o público, não apenas o acadêmico, não apenas o de história, mas de outras áreas também. E com essas indicações eu me despeço de vocês, agradecendo essa rica oportunidade, agradecendo a possibilidade de poder pensar e voltar a esses temas tão interessantes e preciosos para mim, e fico à disposição para outros momentos. Agradeço profundamente ao Desterioriza e fico à disposição de vocês para quando for preciso. Muito obrigada, Bianca, por ter participado do nosso episódio, né? A gente agradece a sua participação, agradeço você também, Marília, por ter participado com a gente dessa conversa, foi um papo massa. Muito obrigada, Laís, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui conversando, aprendendo, né? Aprendi muito com Bianca, com você, tenho certeza que foi uma conversa muito interessante para todos que puderam também estar ouvindo a gente, né? Muito obrigada. Estamos aqui à disposição, viu, para debater sempre, né, e produzir conhecimento. E a gente do Desteoriza também trouxe uma indicação, tá? Então, já tem as indicações de Marília e de Bianca, mas a gente também trouxe uma indicação para agregar nessa lista de coisas que você que está nos ouvindo pode ter acesso para saber um pouco mais sobre o tema do analfabetismo. A nossa indicação é um episódio do Profissão Repórter sobre esse tema, que se chama Analfabetos do Brasil. É um episódio que já é um pouquinho antigo, ele foi publicado em 2015, mas vale a pena dar uma olhada para saber um pouco, ter, né, uma outra perspectiva sobre essa conversa que a gente está tendo aqui. E está disponível no YouTube, é só você procurar lá, Profissão Repórter, Analfabetos do Brasil, que você consegue achar e assistir no YouTube, tá? E todas essas indicações, como eu disse lá no começo, a gente coloca nas nossas redes sociais do Desteoriza, tanto as nossas indicações, quanto também as indicações das nossas convidadas. Então, as indicações de Marília, as indicações de Bianca vão estar lá tudo bonitinho, escrito nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, e aí você consegue achar no Instagram, tanto no feed, mas você também consegue achar esse compilado de indicações num destaque que tem ali no nosso perfil, vai ter um destaque chamado Indicações 3. Essas indicações vão estar lá nesse destaque para você ver tudo bem direitinho, o nome, se tiver link a gente coloca lá para você já acessar com mais facilidade, tá? Bom, o nosso episódio está chegando ao fim, quero agradecer, além das nossas convidadas, a você também, que chegou até aqui ao final, nos escutou até o final. Quero te lembrar que o Desteoriza é um podcast produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. E também te lembrar para você seguir a gente nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Seguir a gente também aqui no seu tocador de podcast favorito, vai ter um botão seguir. Você clica do lado aí do nome do Desteoriza, em algum lugar na sua tela, você clica para você receber uma notificação toda vez que a gente posta um conteúdo novo, e assim você não perde nada aqui do Desteoriza, tá? Esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares e Marcos Mello. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!